essa aqui é a nossa aula de revisão de português. Olha só, nós tivemos muitos assuntos na matéria de português. Não dá para falar detalhadamente sobre cada um. Então eu vou fazer uma apanhada geral dentro do livro do conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, você pode estar revendo os outros vídeos, onde nós teremos mais exemplos sobre os assuntos aqui estudados, tá bom? Então pegue o seu livro, nós trabalhamos 3 textos durante estas videoaulas, tá? Foi o texto sobre os opostos, que foi quando nós saímos de férias. A gente tinha começado sobre ele. E o primeiro assunto trabalhado naquele texto lá é sobre sinônimo e antônimo, está na página 39 do seu livro, né? Na página 39 vai falar pra gente o que é sinônimo e o que é antônimo, né? O sinônimo e o antônimo, eles são nomenclaturas que nós usamos para os substantivos e também para os adjetivos. Quando é que uma palavra tem o mesmo significado e quando é que ela tem significados opostos, tá? Então, sinônimo é quando uma palavra tem um significado igual ou equivalente a determinada palavra. Por exemplo, muito conhecido, né, o sinônimo lindo e bonito. Então, sinônimo lindo e bonito é a mesma coisa que lindo, lindo é a mesma coisa que bonito e assim sucessivamente. E os antônimos é o contrário, é o oposto, né? Faz até menção ao título do tema, né? Que a gente estudou aqui, os opostos, né? Então o antônimo é o oposto, né? O contrário de bonito é feio. Então o antônimo de bonito é feio e o antônimo de feio é bonito. Por exemplo, então estou dando aqui para vocês um resuminho sobre sinônimos e antônimos. É claro que não vai se restringir a palavras tão simples como essa. Eu usei apenas um exemplo simples para vocês entenderem, tá? Depois que nós trabalhamos esse exemplo esse assunto de sinônimos e antônimos na página 39 e a gente vai continuar revendo ele em outras páginas, na página 40 vai nos apresentar um novo conteúdo que é sigla. Lembra que nós estudamos o que é sigla? Sigla é uma espécie de resumo para palavras, principalmente para palavras que indicam nomes próprios, tá, gente? Nomes de empresas, nomes de supermercados, nomes próprios, né? E as siglas, nós trabalhamos algumas regras, eu vou apresentar apenas algumas resumidamente aqui, vocês podem estar olhando o vídeo de sigla para relembrar outras. Por exemplo, todas as siglas começam com letras maiúsculas, tá? Se a sigla for de até 3 letras, a gente pronuncia elas de forma separada. Por exemplo, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Então eu pronunciei o P, o R e o F. Mas se for de 4 letras ou mais e essas 4 letras formar uma palavra legível, como por exemplo SEDUC, né? SEDUC é uma sigla onde a gente consegue pronunciar como palavra, SEDUC, pronunciamos como palavra. Nesse caso, apenas o C é maiúsculo e o restante é tudo minúsculo. Mas se existir uma sigla com 4 letras ou mais que eu não consiga pronunciar como palavra, aí eu vou usar todas as letras daquela sigla com letra maiúscula. Exemplo, a sigla BNDES, né, que é a sigla do banco. Então, BNDES eu não consigo pronunciar como palavra, então eu uso todas essas letras maiúsculas. São apenas algumas regras para siglas. Lembra que junto com sigla nós estudamos a abreviatura? Então, o seu livro, ele faz uma abordagem muito leve sobre a abreviatura. Vocês já viram isso no 4º ano, né? A abreviatura, ela é usada para palavras mais comuns, tá? E existem regras também para abreviar as palavras. Revejam lá com mais detalhe no vídeo que nós apresentamos naquela época, tá? Na página 41 do seu livro, na página 41, nós vamos trabalhar os sons da letra X. Na verdade, aqui só aborda dois sons da letra X. Aborda o X com som de S e o X com som de KC, ou KS, né?
que tá, por exemplo, aqui citou até o exemplo da palavra extras, onde o X tem um som de S. Explicação, som de S, mas é escrito com X. E táxi, né? Esse xi é o som que nós damos ao S. Eu me lembro que a minha avó ainda falava xerox, né? Xerox, por quê? Porque de repente, na época que ela estudou, não ensinaram para ela que o X também tem o som de KS, né? E, na verdade não é xerox, é xerox. Esse som também é representado pela letra X. Pulando esse assunto aqui, nós vamos para o texto 2 que nós estudamos durante a pandemia, que foi o texto da página 44. Nesse texto aqui, nós trabalhamos alguns itens. É interessante que vocês relembrem a interpretação do texto dele. E o primeiro conteúdo trabalhado aqui é a nossa produção de texto, né, que é o relato. O que é um relato? O relato é uma produção textual, é uma tipologia textual onde o personagem está inserido no contexto daquilo que ele está contando, tá? Todo relato tem tempo. Lembra que a gente discutiu que não existe só o tempo de marcar as horas, os minutos e os segundos. Existe o tempo cronológico, existe o tempo climático, né? Dia, noite, enfim. Na página 47 do seu livro, 47, relembra esses tipos de tempos e relembra os outros elementos de um texto relato, né? Além de tempo, um relato tem que ter o lugar, o personagem, o narrador e o desfecho, né? Que é o final da história. Além disso aqui, nós trabalhamos também o tempo verbal. Eu sei que isso aqui já foi trabalhado na P1. Nós vamos estar relembrando ele na P2, tá? O tempo verbal pode ser passado, presente e futuro. Nós trabalhamos esses 3 tempos. Aqui no capítulo no capítulo 3 do seu livro, na página 49, 48, relembra o tempo passado e o tempo presente, mas mais para adiante vai enfocar o tempo futuro, tá? Basta a gente aqui não aborda mais profundamente as questões tempo verbal. Por exemplo, o passado se restringe apenas a pretérito que é passado. Não fala pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Apesar de existirem essas terminologias. Mas aqui o livro não aborda assim. O foco do livro é que vocês não tenham dúvida quando é que o verbo ele se refere ao passado, ao presente e ao futuro. Tá? Então o verbo é o quê? É a palavra que indica ação. E essa ação ela pode ser praticada agora, o agora é o presente, né? Ela pode ter sido praticada antes, esse antes é o passado, e ela poderá ser praticada no futuro. O futuro pode ser daqui a pouco, pode ser o nosso futuro. Então, o foco do livro é que você não tenha dúvida quanto a isso. E também falando de verbo e de tempo verbal, o livro pede para você associar, por exemplo, na página 49 aí, associar a quem o verbo se refere, o que é muito importante, porque quando você consegue associar o personagem, o sujeito a quem o verbo se refere, fica mais fácil você identificar o verbo que está inserido na frase e depois classificá-lo em seu tempo, passado, presente e futuro. Bom, vamos ver o próximo? Página 50 do seu livro vai estar falando de um assunto muito fácil que nós já trabalhamos várias vezes, que é sobre o diminutivo. Tá? O diminutivo está relacionado ao tamanho do substantivo, tá? Agora, é bem verdade, claro que vocês sabem que diminutivo indica tamanho pequeno, tá? Mas também usa uma outra terminologia aqui chamada de sufixo. O que é o sufixo? É o término da palavra. Lembra que nós trabalhamos já nos vídeos anteriores que toda palavra ela tem a sua raiz? Então, essa raiz da palavra, nós podemos acrescentar coisas antes de começar a palavra, essa raiz, e depois dela. E quando nós acrescentamos depois, nós chamamos de sufixo. E no caso do diminutivo, nós acrescentamos à raiz da palavra os diminutivos, principalmente os diminutivos inho e inha, para indicar tamanho pequeno. O seu livro, na página 50, não aborda que o inho, ou na verdade ele aborda que o inho e o inha,
ele não é usado apenas para indicar tamanho pequeno, tá? Inho e inha pode indicar outras coisas. Por exemplo, na palavra cozinha, o inha não indica tamanho pequeno, tá? Na palavra manhã ou mãezinha, dependendo da região que nós moramos, né? O mãezinha não está indicando tamanho pequeno da mãe. Está indicando uma forma carinhosa de se referir à mãe. Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós vamos mencionar o inho e o inha para indicar tamanho pequeno, ou seja, para indicar diminutivo. Porque nem sempre essa terminologia é usada para tamanhos pequenos, tá? Ela pode ser indicada para carinho, para depreciar, ela pode ser indicada para falar outros substantivos, como foi o que nós mencionamos aqui, tá? E o seu livro aí traz alguns exemplos. Na página 51, nós vamos relembrar 3 regras ortográficas de acentuação. 3 regras de acentuação, tá? Que é as regras para as monossílabas tônicas, oxítonas, e apresenta a ideia de paroxítono, mas não apresenta regra de acentuação para as paroxítonas, tá? Lembra que vocês trabalharam no 4º ano que as monossílabas tônicas são palavras com apenas uma sílaba e elas são acentuadas quando terminam com A, E, O. Exatamente. Todas elas, quando terminam com A, E e O, recebem acento se forem monossílabas, tá bom? Pode ser também no plural, a ou as, já, pá, paz, né? No plural também elas recebem acento. Claro que existem outras monossílabas que não recebem acento. Aquelas, por exemplo, que não terminam com A, nem com E e nem com O. Exemplo, sol. Sol é uma monossílaba, ela é tônica, mas ela não tem acento porque termina com L. E a regra diz que só acentuamos as monossílabas que terminam com A, E e O. E o seu plural, seguido não de S, tá? As oxítonas do mesmo jeito. O que é uma oxítona? É quando a última letra, a última sílaba que eu escrevo é tônica. O que é tônica? Tem um som forte. Então, a última sílaba que eu escrever em uma palavra, se ela tiver o som forte, ela vai ser chamada de oxítona. Quando é que eu vou acentuar uma oxítona? Eu vou acentuar uma oxítona quando ela terminar com A, E, O, em. Tá? Todas as vezes que as oxítonas terminaram com essas letras, eu posso colocar um acento, ou agudo ou circunflexo. Agora, se as oxítonas terminarem com outras letras que não forem essas, eu não vou colocar acento, bom? Exemplo de oxítonas. Também, seu livro dá esse exemplo aí na página 51. Também, em, termina com em. Então, eu coloco o acento. Lembrando para você que as oxítonas são as últimas sílabas que eu escrevo em uma palavra. A última sílaba que eu escrevo é oxítona. Ela só recebe acento se terminar com A, E, O e os seus plurais e em, tá bom? E o seu plural, em, tá? E o seu livro apresentou a ideia de paroxítona, não apresentou regra de acentuação da paroxítona, tá? Porque são bem complexas, nós vamos estudar mais detalhadamente sobre elas. Mas apresentou aí para você apenas a ideia de paroxítona. O que é uma paroxítona? Paroxítona é a penúltima. Não tem a última sílaba que eu escrevo? Então, a penúltima que eu escrevo, a penúltima sílaba que eu escrevo, ela é chamada de paroxítona se ela tiver um som forte. Essa é a ideia que o seu livro traz na página 51. Paroxítonas são as penúltimas sílabas que eu escrevo que tem o som forte. Quanto à regra de acentuação, vamos nos aprofundar no decorrer do ano, tá bom? No seu livro, nós entramos aí depois na página 53, que vem um outro texto, que é o último texto que nós trabalhamos na unidade. Desse texto aí, nós relembramos na página 55, relembramos o tempo verbal. Aqui na página 55 não relembra o tempo verbal, não. Relembra sinônimo. Olha, lembrei na questão 34, olha os sinônimos aí. Sinônimo de carro, automóvel, sinônimo de precisar, necessitar, é um exemplo, né? Relembrou o sinônimo aí. Na página 56, aí sim vai relembrar o tempo verbal. O foco na página 56 é o futuro. Lembrando que nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, mas aqui não focaliza isso, apenas
apenas focaliza o tempo futuro. Pede para você pegar o verbo no passado, comparar como é que ele será no presente, como é que ele seria no futuro. A ideia é essa aí, tá? Na página 57, vai fazer menção dos prefixos. Lembra que eu mencionei para você de prefixo? Nós temos a raiz do verbo, da palavra. Se nós colocarmos uma emenda, um aglomerado ou uma sílaba antes dela, nós vamos ter um prefixo. Se nós colocarmos depois, nós vamos ter um sufixo. Foi o caso do sufixo, no diminutivo lá, que nós trabalhamos o inho, tá? Mas no caso do prefixo, nós podemos colocar alguns acompanhamentos para mudar a raiz da palavra. E o seu livro aqui dá o exemplo na página 57, dá o exemplo do prefixo multi, né? Multi dá a ideia de muito, muito. Então, multi-seriado, multicolorido. Então, multicolorido, muito colorido. O seu livro dá vários exemplos. No texto, no vídeo anterior a esse, eu falei outros exemplos de prefixos, tá? Eu só estou dando um exemplo de multi aqui, porque foi o que o seu livro abordou o assunto. Lembrando que os prefixos, depois que nós colocamos ele na palavra, na raiz da palavra, nós vamos descobrindo vários derivados para aquela palavra, né? Para finalizar o nosso assunto, na página 58 nós trabalhamos uma ortografia muito simples, que é a ortografia do S e do Z, tá? A abordagem que o seu livro na página 58 faz, e 59 também, faz do S e do Z, é que o S, quando ele está no meio de duas vogais, quando ele está dentro da palavra no meio de duas vogais, ele vai ter o som de Z, tá? E o Z, ele não vai mudar o seu som, vai continuar sendo Z. Porém, se o S estiver no final de uma sílaba, ele vai continuar tendo som de S. Então, a única circunstância que muda o som do S é quando ele está dentro de uma palavra, ou ali no meio, mas não no começo, né? E não está no final de uma sílaba. Por exemplo, na palavra, vou pegar um do seu livro aqui, motoristas, o S está no final de uma sílaba. Qual é a sílaba que está no final? Ris. Tá? Mas a palavra mesa está no início de uma sílaba. E nesse início da sílaba, o S está no meio de duas vogais, o E e o A, né? Na palavra mesa. Nesse caso, ele tem o som de Z. E no caso de motoristas, ele permanece com o som de S. São algumas complexidades da escrita do português nosso, né? Necessárias para a gente estar aprendendo essas regrinhas para escrevermos corretamente, tá bom? Bom, esse foi o conteúdo que nós trabalhamos na unidade. Espero que vocês tirem as dúvidas. Se tiver alguma coisa, pode estar falando comigo. Assistam os vídeos, porque eles trazem mais clareza quanto ao conteúdo, tá bom? Beijos, boa prova para vocês e até a próxima.